muitas culturas e civilizações, a velhice é vista com respeito e admiração. Representa a experiência, o valioso saber acumulado ao longo dos anos, a prudência e a reflexão. E no Brasil, como os idosos são tratados? No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre envelhecer com dignidade. O geriatra Ricardo Vaz é o nosso convidado. Queria agradecer a sua presença. Queria cumprimentar pela oportunidade, agradecer, e essa conversa é muito importante. Ok, com certeza. O senhor é uma pessoa tão jovem, como que se encantou pela causa dos idosos? Eu, desde que entrei na faculdade de medicina, eu sempre me atraiu mais a área geral e a ideia de ver o ser humano como um todo. Eu acabei optando pela área de clínica geral, onde a gente atende adultos e idosos, e a gente observava que a maior parte dos pacientes internados e que vinham consultar eram com idade mais adiantada. E na época surgiu uma possibilidade de uma especialização em geriatria, e aí eu achei que seria muito útil eu me aperfeiçoar nessa área devido à grande frequência, né, o aumento da chance de doença ser maior na idade avançada. Então eu achei que eu me prepararia melhor. Na época não estava tão ciente da importância e da relevância que passaria a ter essa área também para a sociedade, como hoje a gente está vendo. Mesmo porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? A expectativa de vida está aumentando. Naquela época não tínhamos quase nada nas faculdades sobre a questão do envelhecimento, sobre a geriatria. Hoje há mais pesquisas nesse sentido? Hoje é muito mais. Hoje é nítida a importância de aperfeiçoar os estudos voltados para o idoso, mas na época havia muito pouco. E tanto quando eu comecei essa especialização em geriatria aí que começaram a se abrir os meus olhos, que durante os 6 anos de faculdade, mesmo já em 2 anos de especialização, não tinha essa visão do quanto importante isso estava se tornando. Que a expectativa de vida estava aumentando e que também havia particularidades no idoso, o que tornava um atendimento um pouco diferente do adulto mais jovem. Bom, é certo que as pessoas estão vivendo mais. Sim, a média de vida aumentou de maneira muito evidente e grande nos últimos 100 anos. No Brasil, mais que dobrou essa expectativa de vida, o que faz com que o número de idosos esteja bem maior. E quais são essas necessidades peculiares da idade? Há algumas características, né? Uma delas que se sobressai é que as doenças crônicas, elas se tornam muito mais comuns no idoso. Enquanto o adulto jovem ele tem mais as doenças agudas, como uma gripe, uma pneumonia, ou um problema, uma apendicite que tem que fazer uma cirurgia, faz a cirurgia, trata o problema e acabou. Esse é o problema agudo. No idoso ele também ainda continua a ter os agudos, mas as doenças crônicas vão aparecendo. As doenças crônicas, as principais são? Pressão alta, diabetes, artrose, doença de Parkinson, que são um problema neurológico de tremor. São doenças que surgem, você não consegue curar, mas você consegue tratar e evitar uma série de complicações. Com isso, surge uma outra característica frequente nos idosos, que é a necessidade frequente de uso de várias medicações numa pessoa só. Então, é o que a gente chama de pluripatologia, várias doenças, e polifarmácia, vários medicamentos num só paciente. Então, infelizmente, não é uma época que as pessoas têm muito dinheiro para comprar remédio. Exatamente, né, é um outro problema. E aí o profissional precisa estar preparado para gerenciar isso, de realmente avaliar quais são os medicamentos estritamente necessários. A questão dos efeitos colaterais de medicações se torna mais comum, a interação entre um medicamento e outro. E então tem que se tomar cuidado e, ao mesmo tempo, infelizmente, às vezes é necessário vários medicamentos e, por outro lado, felizmente, há a opção de vários tratamentos hoje
Mas aí então tem que ter toda essa questão de pesar riscos e benefícios nos tratamentos para dar um tratamento melhor e principalmente evitar as consequências graves dessas doenças crônicas. Que muitas dessas doenças crônicas, se você atuar desde o início do surgimento dela, você pode evitar a maioria das consequências e complicações decorrentes dessa doença, mantendo uma qualidade de vida boa. A resistência dos idosos, assim, em ter que tomar tantos medicamentos? Há bastante resistência, né? Antigamente as pessoas iam ao médico quando estavam muito doentes. Hoje já não. Hoje está se instalando aos poucos a cultura da prevenção. Que bom, né? Isso é muito bom. Mas até mesmo do ponto de vista preventivo, às vezes se torna necessário o uso de alguns medicamentos. Quer dizer, a pessoa está boa, tem que tomar remédio, parece complicado. E aí precisa haver uma conscientização. É lógico que muitas vezes não há a necessidade, mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem o colesterol alto no sangue, a pessoa não sente nada por causa disso. No entanto, muitas vezes só o cuidado alimentar não é suficiente para deixar o colesterol num nível mais saudável. Aí você precisa lançar a mão do medicamento para diminuir mais o colesterol e com isso você previne, retarda a possibilidade de um infarto, por exemplo, que é o que mais mata hoje em dia. Então você precisa conscientizar a pessoa de que aquele medicamento é necessário para que ela se mantenha bem e diminua seus riscos para a saúde. Bom, diante disso, qual é o tempo recomendado para procurar um geriatra? Não há uma idade correta. A gente considera a terceira idade no Brasil, para fins estatísticos, a partir dos 60 anos de idade. Então, a partir dessa idade, com certeza, mas com fins preventivos, qualquer adulto poderia consultar um geriatra, no sentido de ver como está a sua saúde, fazer um check-up, uma revisão, e ver que cuidados ele tem que tomar para manter sua saúde boa, melhorar o que não está bem. É verdade que tem pessoas diferentes, idades diferentes da cronológica. Pessoas que têm uma idade já estão mais envelhecidas que na verdade, né? Sim, exatamente. Entre os critérios para se dizer que uma pessoa está mais velha ou não, o mais usado é o cronológico, mas se sabe que biologicamente, às vezes você tem uma pessoa com 60 anos tão bem quanto uma de 40. Isso depende de como ela leva a vida. E às vezes uma outra de 50 já num estado pior do que outra com 70, por exemplo. Mas partindo dessa ideia que aos 60 anos a pessoa é considerada idosa, que necessidades que ela tem diferentes das demais a partir dessa idade? A ideia é que à medida que aumenta a idade, a pessoa vai tendo que ir mais frequentemente ao profissional médico, às vezes não necessariamente só ao geriatra, para justamente averiguar certas situações. Toda pessoa a partir dos 20 anos de idade já deveria ir de vez em quando ao médico. Talvez dos 20 aos 40 anos, ir a cada 2 anos ao médico. A mulher precisa... O ginecologista passa a ser o seu médico hoje em dia, até também com o enfoque não só de cuidado específico ginecológico, mas de prevenção, de um plano geral. Mas assim, até os 40 anos de idade, talvez não precisasse ir anualmente. Depois dos 40 anos, seria interessante ir anualmente a algum médico que tenha uma visão geral. O geriatra pode ser, o clínico geral pode ser. Muitos fazem as suas revisões com o cardiologista, revisões preventivas, porque uma das áreas mais preocupantes e que mais se pode e deve prevenir é a área circulatória. Então não necessariamente tem que ser com o cardiologista, mas é bom que seja um médico que não veja só a sua área e que veja como um todo. Geriatra, questão de exames também, de sangue, sim, né? Exato. Aí o objetivo dessa consulta preventiva é ver se a pessoa está sentindo alguma coisa, se ela já tem um problema de saúde, se ela já tem necessidade de usar algum medicamento, quais os exames que estão indicados naquele momento dela fazer. Porque há algumas averiguações que devem ser feitas mesmo que a pessoa não sinta nada. Depois dos 40 anos de idade tem que começar a pensar aí no oftalmologista com certa frequência. Precisa usar óculos. Exatamente. Bom, a velhice é considerada um período natural de perdas.
É um período natural da vida, mas só existe perdas nessa época? É uma ótima pergunta. Na verdade, à medida que passa o tempo, nós vamos experimentando mais perdas, né? Isso é uma coisa até lógica. Quanto mais tempo, mais perdas, mas também mais ganhos. Assim, nós podemos também ter mais ganhos, né? Porque são experiências acumuladas, as vivências que a pessoa já teve, isso pode trazer uma série de saldos positivos, né? Ela vai vendo o fruto do seu trabalho, isso tudo se ela tiver possibilidade de realmente desenvolver. Mas é inegável que com a idade, na área da saúde, vão ocorrendo perdas, o próprio envelhecimento normal do corpo, independente de doenças, pode trazer limitações, como a visão, a audição, a vitalidade física não é a mesma, né, aos 20 anos, depois aos 60 anos de idade. Então, é preciso, para que se envelheça bem, que a gente se prepare psicologicamente para isso, né? Que a gente vá se dando conta disso, que um dia vai envelhecer, que isso faz parte da vida, mas que é algo natural. Mas, com certeza, não é só perdas. Pode haver pode haver uma série de ganhos e cada fase é diferente com as suas dificuldades e os seus lados melhores, né? A possibilidade da aposentadoria, de mais tempo livre, de ter criado os filhos, de talvez a pessoa poder conhecer mais lugares, de passear mais, de também contribuir mais na sociedade com a experiência que tem, enriquece muito a terceira idade. Bom, isso depende também de como ela vai se aposentar, de quanto ela vai receber, com certeza. como que vai ser isso tudo, né? E todos esses fatores influem. Quando a gente fala hoje em saúde, a Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar, o completo bem-estar físico, mental, social, até espiritual é incluído, e não só a ausência de doenças. É quase impossível que eu envelheça sem nenhuma doença, mas é plenamente possível que eu envelheça com saúde. Não sei se dá para entender isso. Eu posso ter 3 ou 4 problemas desses crônicos, mas estar bem, estar com a qualidade boa de saúde. Eu posso estar corrigindo alguma deficiência visual que eu tenho, com óculos, ou fazendo uma cirurgia de catarata. Eu posso cuidar da minha artrose, eu posso cuidar da minha pressão, do colesterol alto, e estar quase sem sentir nada e tendo uma vida, um bom grau de participação, né? Com um grande grau de bem-estar e boa qualidade de vida. Ok. E o Brasil está preparado para atender essas pessoas que estão aumentando, né, de número, né? São mais pessoas. Eu queria que o senhor me respondesse depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Continue ligado. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Faça um seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral lá em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas, nem morto. No programa Cidadania em Pauta de hoje, estamos falando sobre envelhecer com dignidade e o nosso convidado é o geriatra Ricardo Vaz. A gente estava falando das políticas
políticas públicas no bloco anterior. E aí, o Brasil está preparado para atender esse número tão grande de pessoas na terceira idade? Não está preparado. Nos países menos desenvolvidos, esse fenômeno de envelhecimento da população vem se dando de uma maneira muito mais rápida do que ocorreu nos países desenvolvidos. Isso tem uma série de fatores que explicam, mas além de já ser um país menos rico, digamos, e esse fenômeno ainda se dando mais rápido, as dificuldades são maiores. A previsão é que, com o passar dos próximos anos, a maioria da população idosa vai se concentrar nos países com mais dificuldades econômicas. Até então, vinha sendo que o envelhecimento e a proporção de idosos é maior nos países mais desenvolvidos, até pelas condições melhores. E se achava que o aumento da expectativa de vida era um sinal de desenvolvimento. De certa maneira, mas mesmo nos países mais pobres está ocorrendo esse fenômeno. Então, está ocorrendo de uma maneira... Aquilo que levou mais de 200 anos para ocorrer em países mais ricos está ocorrendo em menos de 100 anos em países mais pobres. Quer dizer, isso gera um monte de problemas. Exatamente, né? Porque são países que ainda estão se debatendo com questão de mortalidade infantil, assistência à gestante, cuidado da saúde com a criança, vacinas. Nisso o Brasil melhorou bastante. A questão de vacinas do Brasil, até com relação ao idoso, é um dos países melhores do mundo em termos nesse sentido. Mas de fato a qualidade de vida do idoso, o valor de uma aposentadoria, o próprio serviço mais especializado de atendimento ao idoso, como uma equipe multiprofissional preparada para atender o idoso. Isso são coisas isso existe, que ainda... por exemplo, não existe ainda. Existe em alguns locais específicos, em algum hospital-escola maior, que tenha um bom serviço de geriatria, e isso também vai ser apenas uma pequena parcela daquela população que vai chegar naquele hospital, naquele setor. Então ainda são poucos os serviços, né? As instituições, por exemplo, de longa permanência para idosos, né? Os lares de idosos, os asilos, sempre foram muito precários no Brasil. Aqui em Araçatuba melhoraram bastante com relação ao que era até 10 anos, 15 anos atrás. Que era um depósito, né? Exatamente, as condições financeiras muito menores. Nesse sentido, o país está evoluindo. A legislação que surgiu é uma legislação muito boa, é preciso que ela de fato seja implementada, mas até para funcionamento dessas casas hoje há uma legislação rigorosa, já há uma razoável fiscalização, e com isso essas instituições ou elas fecham ou elas têm que se tornar melhores. E isso tem ajudado muito para que já haja um atendimento bem melhor aos idosos carentes, né? Eventualmente surgem as opções até para aquele idoso que tem uma condição melhor, de ele poder pagar um local que ele possa ter toda a infraestrutura. Que um problema que vai preocupar daqui para frente, as famílias estão tendo menos filhos. O Brasil tipicamente é um país em que a família cuida do idoso. Isso é interessante, é bom. Mas daqui a pouco não vai ter. Tende a mudar, né? Tende a mudar, porque as famílias menores... muitos vão envelhecer sem ter quem cuide deles. Então vai precisar ter mais serviços de apoio ao idoso. E muitos não têm a condição de realmente pagar isso de uma maneira privada. O senhor falou sobre a vacinação, achei importante. É importante, então, que o idoso se vacine, por exemplo, contra a gripe? Tem se considerado até agora como algo bem interessante. Na verdade, ela é mais efetiva até para as pessoas mais jovens, mas como uma gripe ela é mais grave no idoso, ainda que a efetividade seja um pouco menor no idoso, o benefício, o resultado é bem interessante, né, para a sociedade, para o governo. Diminui o número de internações, diminui o número de óbitos,
por mais que haja todas as queixas e as desconfianças. Com relação à As eficácia. reações à vacina são pequenas, mas a eficácia existe, só que a eficácia é contra vírus de gripe, que é o que causa uma infecção séria, com febre, prostração, além da coriza, tosse. Há uma série de outros vírus que causam resfriados, que são vírus mais leves. E esses a Contra vacina esse vírus, a vacina não cobre. A vacina também não corrige a alergia. A rinite alérgica tem um sintoma As pessoas parecido com o confundem, resfriado. né? No Brasil, tudo é gripe, então fica complicado a pessoa entender que adiantou, que ajudou. Bom, a gente sabe que a alimentação é importante, isso é inquestionável. Mas qual deveria ser a alimentação básica, vamos dizer, da pessoa mais velha? A alimentação é um dos fatores de saúde mais importantes em todas as fases da vida, né? Desde o nascimento, assim como para o recém-nascido, o leite materno é fundamental para uma saúde melhor. Todas as idades têm suas peculiaridades. Para o idoso e o adulto não é muito diferente. Apenas o que vai se vendo é que com o passar dos anos a gente deve cada vez menos se preocupar com a quantidade e se preocupar mais com a qualidade. E aquilo que a gente já ouve que é importante desde jovem é que use mais frutas e verduras para que tenha mais vitaminas e minerais. E à medida que vai aumentando a idade, cada vez menos gorduras, menos A digestão da pessoa mais velha é mais lenta? Ela tende a se tornar mais lenta, sim. Os órgãos do aparelho digestivo, do sistema digestivo, eles vão tendo uma movimentação mais lenta, muitas vezes. Então, mais ainda cuidado deveria ter para ter uma alimentação mais leve. Na verdade, a gente deve cultivar os hábitos saudáveis desde a juventude. E um ditado que se diz com relação ao envelhecimento é que as pessoas envelhecem da maneira como vivem. Se elas vivem bem, elas tendem a envelhecer bem. Se elas viveram mal na sua juventude, com maus hábitos, a chance de envelhecer com pouca saúde ou de morrer antes de envelhecer aumenta muito. Bom, nesse aspecto a atividade física também é importante, mas é aquela pessoa que nunca fez uma atividade, ela pode começar quando ela está já nessa fase? Pode e deve começar, nunca é tarde. Quanto mais cedo se cria esse hábito da atividade física com regularidade, melhor, mas mesmo os mais idosos podem e devem. As ressalvas são que quanto mais idade a pessoa tem quando vai começar uma atividade física um pouco mais intensa, mais cuidados ela deve ter. Ela deve passar por uma avaliação médica para ver como ela está, se ela tem algum risco maior e sempre começar aos poucos. E o ideal atualmente é que sempre supervisionado por um professor de educação física e aqueles idosos mais frágeis, mais debilitados, talvez até com um fisioterapeuta, que aí seriam atividades de reabilitar e não de manter um estado que já não está bom. E a caminhada tem sido a atividade física mais acessível, a maioria das pessoas pode começar na base do bom senso, até mesmo sem ir ao médico, ela pode começar devagarinho, se ela não sentir nada diferente, mas ela deve ir ao médico para fazer alguns exames, principalmente da parte cardíaca e circulatória, e ver como é que está a parte articular e muscular, para ver se não tem já problemas de desgastes mais sérios, para evitar excessos, dores, né? E aí piorar reumatismos ou correr riscos para o coração. Bom, a gente sabe que essa realmente é uma fase cheia de novidades, né? Dores até. Isso tudo não causa depressão nas pessoas? Aumenta a chance de depressão, mas o que se vê é que a depressão ela é um problema bastante frequente em todas as fases da vida, até mesmo na criança, no adolescente. No idoso não é diferente, mas aquela ideia de que é muito mais frequente no idoso não é tão verdade assim, não. Porque se por um lado o idoso tem mais limitações, que é um fator, as perdas em geral e limitações são um fator que aumenta a chance de depressão, por outro lado o idoso também é uma pessoa mais conformada. Aprendeu a lidar melhor com as coisas da vida. Exatamente. A não ter tantas expectativas. A gente deveria achar um equilíbrio à medida que envelhece, de não se acomodar,
dizer, mudar o que pode ser mudado, lutar para manter o que pode ser mantido e, ao mesmo tempo, aceitar o que já não dá mais para ser mudado. Há limitações que a gente tem que se adaptar a elas. E aí, se a gente não tiver uma aceitação disso, a gente vai se frustrar muito mais. Por outro lado, muitos que se acomodam, eles pioram sua qualidade de vida em função do comodismo, né? Eles vão ficando mais parados, acham que sem metas, sem objetivos, achando que já fizeram o que tinham para fazer. Isso também é ruim. A pessoa acelera o envelhecimento, as doenças surgem mais facilmente. Então, achar um equilíbrio entre não se conformar e aceitar as limitações. Bom, e o idoso, ele pensa muito em morte, assim, diante da sua experiência em consultório? Olha, ele passa a se dar mais conta dos seus limites, né? À medida que ele vê amigos seus que morrem, ou amigos seus que adoecem, ou ele mesmo passa por um problema de saúde, e ele se dá conta dos seus limites, né? Da finitude. Na verdade, a gente deveria viver com essa noção da morte desde a infância, de certa maneira. Falar sobre isso com o idoso é legal, assim? É muito importante que a gente fale na sociedade muito mais abertamente sobre a morte e até com os mais jovens. Porque a morte faz parte da vida. E aí, de certa maneira, também para que se pense até quando surge aquele paciente que está com uma doença em estágio terminal, para que se tenha a morte digna. Assim como a gente fala em viver dignamente, a gente deve, se possível, morrer dignamente. E muitas vezes, por se falar tão pouco sobre a morte, hoje uma maioria morre no hospital. Será que isso de fato é necessário? Em muitos casos já se esgotou o que o hospital pode fazer a mais por aquela pessoa. E a melhor coisa seria trazer os melhores cuidados, mas em casa, perto da sua família. A participação da família na vida do idoso é importante. Doutor, essa é a nossa última pergunta, que nosso tempo esgotou. É fundamental, né? A pessoa que tem uma rede de suporte social maior, então tanto de familiares como amigos, ela está muito melhor. A pessoa solitária, ela está muito mais... Isso é um fator de doença. Né? A pessoa mais solitária adoece mais facilmente, tem mais risco de depressão. No caso de acontecer um problema, ela tem menos em quem se apoiar. Então, e a família é o apoio maior. Mas até mesmo a questão de bons relacionamentos com vizinhança, a participação em grupos como igrejas, outros grupos sociais, isso ajuda muito para um envelhecer mais digno. É um assunto que eu queria até abordar com o senhor, sobre a religião, que também deve ser um fator importante, mas infelizmente na próxima a gente conversa. Ok, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço e parabenizo pelo programa. Obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa. Até lá.